Imagine o seguinte: você corre 10 quilômetros no Parque Ibirapuera num domingo de sol. Você come salada, não fuma e se sente invencível. Mas enquanto você amarra o tênis, uma obstrução mortal conhecida como viúva negra está crescendo silenciosamente dentro do seu peito. Como isso é biologicamente possível? A resposta curta é: a biologia não dá a mínima para o seu tempo na corrida. O seu corpo é uma máquina de adaptação tão perfeita, tão especialista em gambiarras de sobrevivência, que ele consegue mascarar uma artéria 90% bloqueada, mantendo seu sangue fluindo perfeitamente, até o exato segundo em que ele para. É por isso que, para metade de todos os homens, o primeiro sintoma de uma doença cardíaca não é dor no braço ou falta de ar. O primeiro sintoma é a morte súbita. Neste vídeo, vamos abrir o capô e mostrar por que um coração saudável falha, como seu corpo esconde essas bombas relógio biológicas e a única maneira real de checar seu motor antes que a garantia expire. Para entender por que um motor de Fórmula 1 funde do nada, precisamos remover a parede torácica. Quando estudamos a anatomia cardíaca, vemos um músculo egoísta. Ele exige mais oxigênio do que quase qualquer outro tecido do corpo. Para conseguir esse suprimento VIP, ele conta com uma rede de vasos enrolados ao redor dele, chamadas artérias coronárias. Os anatomistas antigos achavam que isso parecia uma coroa, daí o nome coronária. Mas eu quero que você imagine o sistema de irrigação de uma plantação gigante. Se você corta na mangueira principal, a plantação inteira seca em minutos. Temos dois protagonistas aqui: a artéria coronária direita e a esquerda. A esquerda se divide em um vaso massivo chamado artéria descendente anterior, DA. Nas emergências dos hospitais, os médicos têm um apelido sombrio para quando essa artéria da específica entope: a criadora de viúvas, The Widowmaker. A razão é pura geometria hidráulica. O descendente anterior fornece sangue para a frente e para o fundo do ventrículo esquerdo, que é basicamente a bomba principal que joga sangue para o resto do corpo. Se você bloqueia um galho fino da árvore, você perde uma folha. Se você bloqueia o tronco, a árvore inteira cai. Um bloqueio aqui desliga a capacidade do coração de bombear, levando à morte massiva do tecido. Mas a pergunta de $1 milhão é: como um bloqueio se forma em alguém que faz crossfit e bebe suco verde? Para entender isso, precisamos dar um zoom microscópico na parede do vaso. Uma artéria saudável é flexível, como uma mangueira de jardim nova deixada no sol. O revestimento interno chama-se túnica íntima. Num mundo perfeito, esse revestimento é liso, como uma frigideira antiaderente de teflon. As células sanguíneas deslizam por ali sem atrito. Mas a vida moderna não é perfeita. Ao longo de décadas, fatores como pressão alta, açúcar no sangue elevado, glicotoxicidade e tabagismo agem como uma lixa grossa raspando esse revestimento. E aqui vai um dado que poucos contam. Até mesmo o estresse mecânico do fluxo sanguíneo em altíssima pressão durante décadas de exercício intenso pode causar microfissuras. É aqui que o problema começa. O corpo, tentando te ajudar, entra em modo de reparo. Ele envia o colesterol LDL para o seu local. Pense no LDL não como um vilão, mas como a massa corrida, ou o durepoxi, que o corpo usa para tapar o buraco na parede. O problema é a reação exagerada. O sistema imunológico envia glóbulos brancos macrófagos para inspecionar a obra. Esses macrófagos começam a devorar o colesterol oxidado, se empanturram até morrer e se transformam no que chamamos de células espumosas. Essas células mortas se acumulam, calcificam e endurecem. Essa mistura de colesterol, cálcio e lixo celular é a placa. O nome técnico é a aterosclerose. Agora, aqui está o erro conceitual que manda a gente para o cemitério mais cedo. A maioria das pessoas imagina a placa como gordura entupindo o cano da pia da cozinha. Elas acham que o cano vai ficando mais estreito, até que a água para. Elas assumem que vão sentir isso acontecendo, que vão ficar ofegantes ao subir uma escada à medida que o buraco fecha. Isso é logicamente sensato, mas biologicamente errado. O corpo humano é incrivelmente adaptável. Existe um fenômeno chamado remodelamento positivo de Glagow. À medida que a placa cresce, a parede da artéria, na verdade, se expande para fora para acomodar o lixo, preservando o buraco central para o fluxo de sangue.
É como se, ao ver um acidente de trânsito bloqueando uma faixa, a prefeitura rapidamente construísse uma faixa extra no acostamento. O resultado? Você pode ter uma quantidade massiva de placa, uma montanha de lixo na parede da artéria, mas o tubo por onde o sangue passa continua 100% aberto. Você tem fluxo normal. 0 sintomas. Você corre a maratona de São Silvestre, sorrindo, porque o sangue está passando. É por isso que a morte súbita é o primeiro sintoma para 50% dos homens e 64% das mulheres. Eles se sentem ótimos, até o segundo em que não se sentem mais. Então, o que puxa o gatilho? O que transforma uma placa silenciosa em um funeral? A palavra-chave é estabilidade. Imagine que essa placa acumulada não é uma pedra, mas sim uma espinha interna gigante, coberta por uma camada fina de pele. Isso é o que chamamos de placa mole, cheia de material inflamatório. Se você tem um pico súbito de pressão arterial, um estresse emocional violento ou um esforço físico extremo, essa pele fina que cobre a placa pode rasgar. Isso é a ruptura da placa. Quando a placa rompe, o conteúdo vaza para outra corrente sanguínea. O corpo entra em pânico total. Ele entende isso como um corte profundo e imediatamente envia plaquetas para coagular o sangue. Isso é ótimo se você cortar o dedo cortando cebola, mas é péssimo dentro da sua artéria coronária. Em questão de minutos, esse coágulo cresce tanto que sela a artéria completamente. Perceba a diferença. Não foi o crescimento lento da placa ao longo de 20 anos que parou o fluxo. Foi a formação súbita e violenta do coágulo em cima da ruptura. Funciona como uma rolha numa garrafa de vinho. O fluxo de sangue bate num muro de tijolos. Ocorre a morte do tecido cardíaco. Isso é o infarto do miocárdio tipo 1. Mas existe outro cenário, muito comum em atletas de resistência que gostam de testar seus limites. O infarto, tipo 2. Considere o Roberto, um corredor disciplinado de 50 anos. O colesterol do Roberto é normal. Durante uma prova, ele não sente aquela pata de elefante no peito. Ele só se sente estranho. A energia cai. Ele sente um enjoo, uma tontura. Ele pensa: "Ah, esqueci de tomar meu isotônico. Tô desidratado." No hospital, os médicos encontram uma proteína chamada troponina no sangue dele. Pense na troponina como o líquido fluorescente dentro daquelas pulseiras de neon de festa, glow sticks. Enquanto o plástico está intacto, o líquido fica dentro. Mas se você quebra o plástico, ele vaza e brilha. As células do músculo cardíaco são cheias de troponina. Se essas células morrem, elas quebram e a troponina vaza para o sangue. Roberto está infartando, mas quando olham as artérias dele, não acham um cano 100% bloqueado. Acham um bloqueio de apenas 50%. Como ele infartou com o sangue ainda fluindo, é um problema de economia básica, oferta e demanda. Sentado no sofá assistindo Netflix, um bloqueio de 50% é irrelevante. A mangueira está dobrada, mas passa água suficiente para regar um vaso de planta. Mas quando a frequência cardíaca do Roberto sobe para 170 batimentos por minuto na corrida, o coração exige um caminhão-pipa de sangue e a artéria dobrada só consegue entregar uma mangueira de jardim. A demanda excede a oferta e o músculo cardíaco começa a sufocar. Isso se chama isquemia. No caso do Roberto, havia um fator extra: fibrilação atrial. O coração opera numa rede elétrica coordenada. Na fibrilação, as câmaras superiores param de bater com ritmo e começam a tremer como uma gelatina. Isso cria o caos. O coração bate tão rápido que não tem tempo de encher de sangue e as artérias não conseguem entregar oxigênio para sustentar o ritmo. Isso destaca o limite crítico de 70%. Geralmente, você não sentirá dor no peito até que uma artéria esteja cerca de 70% bloqueada. Abaixo disso, seu coração compensa. Acima disso, você pode sentir um aperto ao subir ladeiras, que passa quando você senta. Chamamos isso de angina estável. É a luz da injeção eletrônica piscando no painel. Mas lembre-se, a maioria dos ataques cardíacos fatais ocorre em pessoas com menos de 50% de bloqueio, justamente porque as placas moles e pequenas são mais instáveis e propensas a explodir do que as grandes e calcificadas. Então,
Se não dá para sentir, existe alguma boa notícia? Sim. Seu coração tem um sistema de backup secreto chamado circulação colateral. Pense nas suas artérias principais, como a Avenida Paulista. Se houver um engarrafamento que dura anos, o bloqueio crescendo devagar, o seu corpo é inteligente. Ele começa a pavimentar ruas laterais, becos e atalhos para contornar o bloqueio. Esse processo chama-se angiogênese. É por isso que um idoso de 70 anos pode sobreviver a um infarto que mataria um jovem de 40. O coração velho teve tempo de construir os desvios. No jovem, a ruptura é súbita. A avenida principal fecha e o Waze não tem rota alternativa. Fim de jogo. Uma das melhores maneiras de forçar o corpo a construir essas ruas auxiliares? Exercício Zona 2 e HIIT. O exercício constrói a rede que compra tempo para você. E tempo é a única moeda que importa aqui. Na emergência temos um mantra. Tempo é músculo. 20 minutos sem sangue, o dano irreversível começa. 90 minutos. O tecido cardíaco vira cicatriz. Cicatriz não bate. Cicatriz é tecido morto. Para salvar o músculo, você precisa reconhecer os sintomas. Homens geralmente têm o infarto de Hollywood. Pressão no peito, dor no braço esquerdo. Para mulheres, é mais traiçoeiro. Fadiga extrema, falta de ar ou até uma queimação forte que parece refluxo gástrico. Se você sentir uma sensação súbita de morte iminente, não ignore. Seu cérebro reptiliano sabe que algo quebrou. Se o encanamento falhar, os cardiologistas realizam uma intervenção coronária percutânea, PCI. Eles passam um fio pelo seu pulso, acham o bloqueio com contraste e inflamem um balão para esmagar a placa. Depois, colocam um stent. Pense nele como um andaime de malha metálica que segurará a artéria aberta para sempre. Mas o objetivo não é consertar a casa depois do incêndio, é evitar que o fogo comece. Como rastrear o assassino invisível? O exame de sangue padrão só diz os ingredientes que estão circulando no seu sangue. Não diz se eles estão grudando nas paredes. Você precisa de dados melhores. Score de cálcio, SACE Score, um raio-x rápido de 5 minutos que procura cálcio endurecido nas artérias. 0 é perfeito. Acima de 400 é um sinal de alerta vermelho. Angiotomografia de coronárias. Esse é o padrão ouro. Ele vê a placa mole, as espinhas invisíveis e instáveis que ainda não calcificaram. É o sistema de alerta precoce definitivo. O infarto da pessoa saudável é quase sempre uma tragédia da ignorância. Controle sua pressão arterial para parar de lixar suas artérias. Controle o açúcar para parar a inflamação. E continue se mexendo para criar suas rotas de fuga colaterais. Não adivinhe se você é saudável. Use a tecnologia que temos. Porque o seu coração pode ser um excelente mentiroso, mas a ciência sempre diz a verdade.